Meus amados, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo com o objetivo de passar para vocês a aula que seria ministrada no próximo dia 12, domingo, agora dia 12. Mas, infelizmente, por causa desse problema aí da pandemia, nós não estamos podendo nos encontrar. Então, a liderança resolveu gravar as suas aulas. Algumas aulas são gravadas somente com áudio, outras aulas são gravadas com vídeo. Eu, como essa aula minha já era uma aula feita no PowerPoint, ficou muito mais fácil eu fazer a gravação dessa aula em vídeo. A gente está usando todos os recursos aí que é para poder manter vocês atualizados aí das aulas, das disciplinas. E vamos ver como é que vai sair essa aula aí. De antemão já manifesto as nossas desculpas, né? Porque isso é uma experiência nova para nós. E a gente está sujeito a errar bastante aí nessa nova tentativa. Mas cada vez que vocês perceberem o errinho nosso, vocês nos perdoem, porque a intenção é a melhor possível. E também vou mandar ver aí, para ver como é que vai sair, né? Essa aula seria ministrada para o grupo grande, que a gente tem o apelido de grupão. E o título dessa aula, querido, é a aula que fala a respeito do caráter cristão, né? Nós vamos falar a respeito da diferença entre caráter e personalidade. Eu vou falando, vocês vão poder acompanhar a leitura. É claro que algumas incrementações eu vou fazendo aí, que não vão estar aqui na leitura. E é uma pena que vocês não possam interagir assim, ao vivo e a cores. Mas vocês têm toda a oportunidade para, pelo nosso grupo, qualquer dúvida que houver, vocês fizerem a pergunta. Inclusive, mostrarem também o entendimento de vocês a respeito do assunto, porque na realidade nós estamos aqui para aprender um com os outros, né? Uns com os outros. Começou os erros agora aí, mas vamos lá. Então eu leio e vocês acompanham. Primeira Igreja Batista em Nilópolis, Escola Bíblica Dominical, curso de discipulado dinâmico, caráter cristão, a diferença entre caráter e personalidade. O objetivo dessa aula é o seguinte: a gente vai falar um pouco de como se dá a formação do caráter cristão, ou seja, nesse assunto a gente vai conversar um pouco para reconhecer o caráter na realidade do homem. Isso é uma coisa que todos nós temos. E vamos também mostrar como se deu a deformação do caráter humano. E vamos explicar também a respeito da redenção, o renovo do caráter humano. Ou seja, o caráter humano ele sofreu uma deformação, só que hoje nós temos um meio de fazer com aquilo que está deformado sofra um renovo e as coisas fiquem nas formas de Deus. Vamos falar também da diferença de caráter e personalidade, que por incrível que pareça, caráter é uma coisa e personalidade é uma coisa totalmente diferente. Vamos falar do caráter cristão, como se externa o caráter cristão. Vamos falar de maus exemplos de caráter. Falar de personalidade, o caráter na realidade do homem, a deformação do caráter humano e as suas consequências, na medida que o caráter humano sofreu essa deformação, automaticamente vieram algumas consequências, certo? E por último, nós vamos falar a respeito da redenção do caráter humano, certo? A aula se inicia com a leitura de Provérbios 22, 6, que fala o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu chamo a atenção que essa passagem fala o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar. Ela não fala instrui o menino
o caminho que deve andar. Porque quando a gente fala instrui instrui o menino o caminho que deve andar, dá um entendimento que você deverá indicar o caminho que ele deve andar. Mas quando a passagem fala instrui o menino no caminho que deve andar, isso aqui dá um claro entendimento que esse caminho, que esse ensinamento, ele deve ser feito em conjunto. Instrui o menino no caminho que deve andar, ou seja, juntos. Isso porque a melhor forma que tem de nós darmos uma boa instrução para os nossos filhos, a melhor forma que tem de nós darmos uma boa instrução do caminho para os novos convertidos é através de bons exemplos. Então, se durante essa jornada, se durante esse caminho, você tiver boas atitudes, a tendência é que esse menino ele olhe as boas atitudes, perceba os benefícios dela e que ele também tenha boas atitudes. Automaticamente, se durante esse caminho for um caminho trilhado com mentira, com falsidade, tecnicamente, esse menino vai viver nesse ambiente. A tendência é que ele viva, ele se instrua com mentiras e falsidades. Então, quando o versículo fala instrui o menino no caminho em que deve andar, entendam que a melhor forma que tem de se ministrar, a melhor forma que tem de se dar a instrução é com bons exemplos. Amém? Caráter e personalidade. Vamos falar de caráter. O que é o caráter? Caráter é um conjunto de qualidades boas ou ruins de um indivíduo que determinam a sua conduta e a sua concepção moral. Então vamos lá. O que é o caráter? São as suas qualidades que, através das suas qualidades, que podem ser boas ou ruins, se forma uma opinião ao seu respeito, uma opinião do seu caráter. Então, quando lemos que caráter é um conjunto de qualidades boas ou ruins, veja bem, boas ou ruins de um indivíduo que determinam a sua conduta e a sua concepção moral, a gente entende que através dos nossos modos, através dos nossos comportamentos, esse são as formas, uma das formas, é claro, que a pessoa tem de avaliar se nós somos um bom ou um mau caráter. Os nossos ideais, o nosso modo de pensar e a correção das nossas maneiras determinam o nosso caráter. A maneira de cada pessoa agir com palavras, as emoções, com a interação com outras pessoas e etc. A nossa conduta e os nossos hábitos determinam o nosso caráter. Não é como você externa, e sim o que você externa. Leonardo, para. Porque tem muita gente que por fora é uma coisa, dá uma falsa impressão de um bom caráter, mas por dentro é um mau caráter. Uma coisa é certa, queridos, que não há verdade que fique oculta. O sujeito que for um mau caráter e finge ser um bom caráter, vai chegar o momento que ele vai tropeçar nas próprias pernas. E se antes, quando ele fingia, ele era cercado de bons amigos, se antes, quando ele fingia, ele era conceituado entre as pessoas, no momento que ele tropeçar e o seu verdadeiro caráter vier à tona, creiam, os seus amigos vão se afastar e todo aquele prestígio que ele construiu, com toda aquela falsidade, vai por água abaixo. Então não há verdade que fique oculta, a verdade é essa. Então eu torno a dizer que não é como você externa, e sim o que você externa.
A pergunta que se faz é o seguinte: existe pessoa sem caráter? Fulano, você é sem caráter. Na verdade, não. Caráter é um conjunto de qualidades boas ou ruins de um indivíduo que determinam a sua conduta e a concepção moral a um outro indivíduo e ou uma coletividade. Então, a realidade é o seguinte: não tem a pessoa que é mau caráter. Ele é bom caráter ou mau caráter. Ah, fulano tem um caráter mais ou menos. Mais ou menos não é bom. Bom é bom, ruim é ruim. Certo? Então, falamos a respeito de caráter. E agora vamos falar a respeito de caráter cristão. Enquanto caráter é um conjunto de qualidades boas ou ruins de um indivíduo que determinam a sua conduta e a concepção moral a um outro indivíduo e ou a uma coletividade, caráter cristão é um pouco parecido. Caráter cristão é um conjunto de qualidades boas, diferente, o outro são boas ou ruins. O caráter cristão é um conjunto de qualidades boas de um indivíduo que determinam a sua conduta e a concepção moral com relação a Deus. O comportamento dele com relação a Deus determina se esse elemento ele tem um caráter cristão ou se ele não tem um caráter cristão. Quando pela fé recebemos Jesus, é o Espírito Santo que transforma o nosso caráter. Isso acontece quando o nosso comportamento começa a nos incomodar. Veja bem, acontece da seguinte forma: às vezes a pessoa tinha um determinado comportamento. Eu, toda vez na minha firma, na hora de ir embora, eu pegava uma caneta e uma resma de papel. Todo mundo fazia isso, então não era errado fazer. Até meu chefe fazia isso, então não era errado fazer. Só que na medida que você vai se relacionando com Jesus, você começa a perceber que aquele comportamento é um comportamento errado, certo? E o Espírito Santo, ele começa a te incomodar. E aí você, naturalmente, você começa a se achar incomodado em levar para casa uma caneta, mas a firma tem 100 caixas de caneta, uma caneta não vai fazer falta. Mas por incrível que pareça, acontece na vida do cristão, porque o Espírito Santo ele incomoda. E ele passa a não fazer mais aquelas coisas. Então, quando pela fé recebemos Jesus, o Espírito Santo transforma o nosso caráter. E isso acontece quando o nosso comportamento, o nosso próprio comportamento, começa a nos incomodar. O caráter cristão, ele é edificado pelo Espírito Santo na vida do crente. E ele exige um tempo constante e perseverança, ou seja, ele tem que ser exercitado. Não adianta somente você adquirir o conhecimento, guardar para você e não exercitar esse conhecimento. Porque é através desse exercício que você vai cada vez mais dando as costas para o seu passado e ficando de frente para Jesus. É através desse exercício, certo? É dessa forma que o Espírito Santo vai conseguir trabalhar na nossa vida. Às vezes é difícil você tomar uma determinada atitude, né? Porque o meio em que vivemos, o grupo em que vivemos, todos fazem a mesma coisa. Então, às vezes, fica difícil. Você era uma pessoa que sempre fazia aquilo e de uma hora para outra deixa para fazer. O maior medo que a gente tem é de ser excluído dessa coletividade. Pois, queridos, saibam que se você for excluído dessa coletividade, essas pessoas, na verdade, nunca foram seus amigos. Entendeu? Então, sintam-se confortáveis. Na medida que vocês se voltarem para Jesus, automaticamente vocês vão dar as costas para o passado de vocês. Certo? Como se externa o caráter cristão? Como se identifica o caráter cristão em uma pessoa?
Se a gente der um pulinho ali, pertinho, em Gálatas 5, 22, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, ou seja, a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, a aceitação, conformismo, a benignidade, ou seja, aquele que é dotado de características boas, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, queridos, o caráter cristão, ele se identifica quando você põe para fora o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a aceitação, boas características, atitudes de bondade, fidelidade, mansidão e principalmente domínio próprio. Às vezes a gente ouve algumas histórias assim: ah, fulano é crente, eu sou crente. Só que a pessoa mexeu tanto comigo, que o velho homem voltou, queridos. O velho homem é velho homem, isso aí é coisa enterrada, entendeu? Então a realidade é a seguinte: através do fruto do Espírito Santo e de um exercício constante, como falei anteriormente, é que nós vamos conseguir identificar o caráter cristão, fazer com que as pessoas olhem para nós e falem assim. Certamente já aconteceu com algum de vocês: a pessoa olha para você e fala assim: você é crente, né? Certamente isso já aconteceu. Pois então, sinta-se muito feliz, porque isso é fruto do Espírito Santo na sua vida. Isso é o resultado de Jesus. Leonardo, mas de vez em quando eu dou uma falhada. Queridos, olha só. O ser humano é falho. Nós vamos ver no estudo aqui mais à frente que a falha ela serve para nos edificar. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, certo? A pessoa que tem caráter cristão, ela externa os frutos do Espírito Santo. Comportamentos diferentes em ambientes diferentes. O que é isso? É a pessoa que na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, em casa é outra, né? Então, na verdade, essa pessoa que em cada lugar é uma pessoa diferente, na verdade, essa pessoa não tem uma identidade formada, ela não é ninguém, na verdade. Entendeu? Então, nós devemos nos esforçar para que o mesmo comportamento que nós temos na igreja, amém, irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe, certo? Quando aquele vizinho atribulado vier perturbar a gente, botando o carro na porta da nossa casa, a gente tem que ter essa mesma mansidão, entendeu? E creia que isso traz algum efeito. Pode ser que esse efeito não venha no seu tempo, esse efeito venha no tempo de Deus, certo? Pode ser que chegue um momento que você não tolere mais aguardar esse tempo, mas na medida que você estiver exercitando o cristianismo na sua vida, certo? Você sempre vai ter mansidão, você sempre vai ter domínio próprio. Eu não estou dizendo a você que de vez em quando você não vai ter vontade de passar com o carro por cima dele, ir e vir, ir e vir, ir e vir, certo? A Bíblia fala o seguinte: irai-vos, mas não pequeis, e não permita que essa ira se ponha com o sol. Ou seja, não está dando prerrogativa para nós. Ah, tá vendo? A Bíblia está dizendo que eu posso irar. Não. Ela está dizendo que às vezes chega um ponto que a ira se aproxima de nós, mas não dá o direito de nós pecarmos, certo? E quando a Bíblia fala que não permita com que o sol a sua ira se ponha junto com o sol, ela está dizendo que essa ira não deve durar, não deve perpetuar o dia todo. É uma coisa que tem que chegar e tem que ser vencida. Porque você, querido, você, querida, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, comportamentos diferentes, em ambientes diferentes. Esse não é um comportamento da pessoa que tem um caráter cristão. O livro de Tiago 3, 11 e 12 diz o seguinte: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não precisa nem de explicação. A passagem já diz tudo. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Não, dispensa qualquer tipo de explicação. A verdade é essa.
A falha no caráter. Vamos lá, o que é a falha no caráter? As falhas de caráter são características naturais do ser humano. Sabe por quê, querida? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, querida. Errar faz parte do desenvolvimento e é graças aos erros que muitas de nossas aprendizagens e mesmo evoluções como pessoas acontecem. É quando você erra e decide não errar mais. Isso é um aperfeiçoamento. Não estou dizendo que você aproveitou o erro para se aperfeiçoar. Eu estou dizendo que o seu arrependimento de ter errado, ele trouxe o aperfeiçoamento para você. A falha está relacionada com a consciência e também na busca sincera por mudanças, a busca do aperfeiçoamento. Agora vamos falar a respeito do mau caráter. O que é o mau caráter? Mau caráter é percebido quando, mesmo errando repetidamente com os outros, causando prejuízos a terceiros e ferindo sentimentos através de manipulações e mentiras, a pessoa insiste no ato, ela não se arrepende, ela tem remorso. E remorso é totalmente diferente de arrependimento. Porque arrependimento gera frutos, amado. Arrependimento gera frutos, querida. A pessoa que se arrepende, ela gera frutos de arrependimento, com palavras e com atitudes. Agora, quando a pessoa erra e insiste em continuar com esse erro, se por acaso ela tiver um sentimento de tristeza a respeito desse arrependimento, mas depois ela tornar a fazer a respeito desse erro, e depois ela tornar a fazer, ela não teve nenhum arrependimento. Na realidade, ela teve remorso. E olha, amados, olha, minhas amadas, remorso não é prerrogativa de perdão. Remorso não é prerrogativa de herdarmos o reino de Deus. Saibam disso. Então é preciso ter um arrependimento verdadeiro. A falta de caráter é característica de pessoas com baixa consciência moral, ou seja, fiz e faço de novo. Uma vez que essas pessoas não objetivam melhorar, pelo menos não sinceramente. Alguns exemplos de mau caráter. Mentiras. Todos nós mentimos, quer admitamos, quer não. As mentiras podem ser coisas banais do dia a dia, como dizer que vamos para casa quando realmente não queremos ir para uma festa. Você não quer ir para uma festa e você, para não criar um constrangimento, você fala assim, não, eu estou indo para casa, estou com uma dor de cabeça. Neste caso, até uma maneira de tentar abrandar o mal-estar, como também pode ser mentiras mais graves e que envolvem consequências importantes. Entretanto, como foi dito anteriormente, todos estamos sujeitos a um erro, mas o importante é que esse erro nos traga uma edificação. A diferença entre uma mentira acontecer em uma pessoa normal, cheia de falhas, mas que tem consciência, e uma pessoa com falta de caráter será a repetição do ato. Um mentiroso ou uma mentirosa frequente mostra sérios sinais de falta de caráter. Outro mau exemplo de mau caráter é a manipulação. Tentar convencer alguém a pensar ou fazer algo que é bom, mas são coisas completamente diferentes. Tentar convencer alguém a pensar ou fazer algo que é bom são coisas completamente diferentes de manipular pessoas a fazerem coisas que elas, se estivessem em plena consciência dos seus atos, talvez não fizessem. Certo? Então, a manipulação, ela também é um exemplo de mau caráter. Ah, Leonardo, então lá em cima fala que tentar convencer uma pessoa a fazer algo bom.
Isso é uma manipulação? Não, isso não é uma manipulação, isso é um bom aconselhamento. Entendeu? A pessoa, quando olhar para trás e alcançar aquilo que é bom, ela vai olhar para trás e ela vai te agradecer. Certo? Você vai ganhar ponto com isso. A manipulação é um comportamento egoísta, uma vez que tira o direito de escolha do outro e mostra falta ou total ausência de consideração pela outra pessoa. Talvez você esteja mais interessado em satisfazer os seus desejos manipulando uma pessoa do que fazer com que aquela manipulação satisfaça os próprios desejos da pessoa. E muito cuidado, que algumas manipulações que satisfazem, que a pessoa faz a uma determinada pessoa e o favorecido com os desejos é a mesma pessoa, pode ser que esses desejos não sejam coisas boas. Certo? Então, a manipulação, ela é um segundo exemplo do mau caráter. Manipular sempre visa driblar vontades e regras para favorecimento pessoal. Às vezes, o favorecimento pessoal é uma vaidade da pessoa. Entendeu? Esse é mais um exemplo de mau caráter. O outro exemplo de mau caráter é dívida. Ih, Leonardo, babou. Babou porque eu tenho umas dívidas aí, entendeu? Então quer dizer que eu sou mau caráter. Depende, querido. Depende, querida, dessa dívida. Uma coisa é a pessoa passar por situações complexas que impossibilitem o pagamento de suas contas. Você está passando por uma situação que você perdeu o seu controle financeiro e não conseguiu passar. A quarentena está aí, como prova maior disso. Outra coisa é a má administração do dinheiro, o consumismo desnecessário e o comprar sem ter a intenção de pagar. Vocês acreditam que tem gente que compram sem se preocupar em como é que vai pagar? Certo? Então a pessoa adquire uma dívida onde ela sabe que ela nunca vai conseguir saldar. Esse é mais um exemplo de mau caráter. Um exemplo que deve ser observado são as pessoas que pegam dinheiro de familiares, ou glória, mas na nossa família não tem essa pessoa. Na minha família e na tua família não tem essa pessoa, não. É aquele que pega dinheiro e não se vê na obrigação de pagar. Ah, é meu primo, é minha irmã, não vou pagar, não. Depois ele esquece, ele é bonzinho, ele ganha bem, ele não precisa desse dinheiro, né? Mas na tua família não tem isso, não. Nem na minha família não tem isso, não. Oh, glória. Então, um outro exemplo que deve ser observado são as pessoas que pegam dinheiro de familiares ou amigos e não se vê na obrigação de pagar, aproveitando-se do vínculo afetivo existente entre vocês dois. Mais uma vez, a falta de caráter será observada na frequência das ações. O outro exemplo de falta de caráter, queridos, é a falta de palavra. A falta de palavra pode caminhar próximo com a mentira e com a manipulação. Quando alguém combina algo ou assume um compromisso, a espera social é que o mesmo seja cumprido. Mais uma vez, descartando os casos isolados, uma palavra quebrada com frequência oferece sérios indícios de falta de caráter. Eu faço de novo a leitura do seguinte, que mais uma vez, descartando casos isolados. A palavra quebrada com frequência oferece sérios indícios de falta de caráter. O outro exemplo de falta de caráter é não assumir as próprias responsabilidades. Na minha família não tem ninguém assim, nem na tua. Entendeu? Um dos maiores sinais de maturidade que pode ser encontrado em alguém é a capacidade de assumir as próprias responsabilidades. E a pessoa dá um passo à frente e fala assim, fui eu, me desculpa. Me ensina de novo a fazer, eu vou tentar
fazer de novo, mas dessa vez sem errar. Entendeu? Eu tenho um hábito de dizer que em algumas empresas existe um tipo de seleção que você faz para saber se vai ser um bom funcionário ou não. É o sujeito que ele tem resistência a frustrações. O que é resistência a frustrações? Tem pessoas que erram e aí fica, oh céus, errei, oh meu Deus do céu. E aí não almoça, não janta, não dorme, não toma banho, não bota perfume, não escova dente, fica se lastimando com aquilo e vive arrastando. Isso é um sentimento pessoal de cada um. Só que esse sujeito, ele não tem resistência à frustração. O bom funcionário é o funcionário que tem resistência à frustração. Quem é o funcionário que tem resistência à frustração? É o chefe virar para ele e falar assim, rapaz, eu mandei você fazer um negócio, você fez errado. Ele fala assim, caramba, errei, né? Faz o seguinte, me manda fazer de novo e me ensina, porque dessa vez eu vou fazer de tudo para fazer certo. Esse é um bom funcionário. É o funcionário que não tem resistência à frustração. Então, um dos maiores sinais de maturidade que pode ser encontrado em alguém é a capacidade de assumir as suas próprias responsabilidades. A falta de caráter pode ser observada se uma pessoa repetidamente atribui a outros a responsabilidades por atos que deveriam ser assumidos pessoalmente, principalmente no que se refere às quebras de regras e leis que infringe com frequência. Entendeu? Então, esse é mais um exemplo da falta de caráter, do mau caráter. O mau caráter é mau exemplo do mau caráter. Agora vamos falar um pouco da personalidade. E eu começo com o seguinte refrão: as minhas atitudes me definem. As minhas atitudes me definem. Vamos lá. Personalidade é o conjunto de características que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. Não é o que você vai fazer, e sim como você vai fazer. A forma que você se expressa, a forma que você expressa o seu caráter é a personalidade de cada um. O caráter é moldado, você busca aperfeiçoar, enquanto a personalidade é genérico, é genético, quer dizer, às vezes precisa ser até moderado. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Eu quero que vocês imaginem dois irmãos que tiveram a mesma educação, os mesmos princípios, e obedeceram às mesmas educações e os mesmos princípios. Só, queridos, minhas queridas, um irmão é diferente do outro. Um irmão, ele é mais direto para falar, é um pouco mais bruto para falar. Enquanto o outro irmão, que tem a mesma educação, tem os mesmos modos, ele é um pouco mais meigo para falar. A gente está falando de personalidade aí. Entendeu? E às vezes, curiosamente, aquele que é mais grosso para falar é o mais prestativo, é o mais voluntário, enquanto aquele que é mais meigo, ele tem até a vontade de ajudar, mas em virtude de sua meiguice, ele aguarda com que a pessoa solicite uma ajuda dele. Já o bruto não, o bruto já chega, o que é? Vamos lá, vamos ajudar e tal, e resolve. Então essa é uma das diferenças que eu posso, um dos exemplos que eu posso falar para você a respeito de personalidade. Outro tipo de personalidade que eu posso dar para vocês, eu uso como analogia pastores e ovelhas, mas eu não estou falando pastores e ovelhas de igreja. Estou falando de pastores e ovelhas de rebanho. Cada pastor conhece a sua ovelha. E alguns pastores, algumas ovelhas, o pastor sabe
que basta ele sacudir o cajado e a ovelha entende e volta para o rebanho. Outras ovelhas ou outros pastores agem diferente. Eles pegam pelaquela parte que parece um cabo de guarda-chuva e pegam a ovelha na marra pelo pé, pelo pescoço e trazem de volta. Tem ainda aquele pastor ou aquela ovelha que para que a ovelha volte para o rebanho é necessário dar-lhe uma pancadinha com o cajado lá no ossinho do pé. Aí a ovelha volta mancando, né, mas volta para o rebanho. E tem aqueles pastores que às vezes a ovelha, com a dificuldade de atravessar um riacho, o pastor ele pega a ovelha no colo e ele atravessa a ovelha por aquele riacho até outra margem. E chega lá, ele desce a ovelha com toda a segurança. E aí eu dei a vocês um exemplo de personalidade diferente, entendeu? Mas percebam que a diferença de todas essas personalidades tem um único objetivo: manter a sua ovelha no rebanho. Então, eu acabei de dar o exemplo mais claro para vocês da diferença que tem entre personalidade e de caráter. Vamos falar agora de traços do caráter. Quais são os traços do caráter? Confiabilidade, é digno de confiança. Humildade, ele é humilde. Alegria, ele é alegre. Adoração, ele é um adorador. Cuidador, tem interesse em cuidar. Ambição, interesse em fazer algo especial e importante. E o amor, ele é amoroso. O caráter cristão não precisa de moderação, quanto mais melhor. Agora, se a gente falar dos traços da personalidade, o sujeito pode ser manso ou pode ser grosso. Pode ser dramático, pode ser tímido ou desinibido, extravagante. Ele pode ser desorganizado, perfeccionista. Ele pode ser desconfiado ou confiante, sonhador ou realista. Esses são traços de personalidade. E a personalidade precisa ser moderada, porque senão ela pode se transformar em uma paranoia. A vigilância precisa ser constante. Agora vamos falar dos traços do caráter de Jesus. Queridos, eu não vou fazer a leitura disso tudo, porque eu prefiro que vocês congelem o vídeo e façam a leitura. Então eu vou fazer uma leitura muito superficial. Os traços do caráter de Jesus é obediência, amizade, né? Discernimento para escolher serviço, confiança, submissão, compaixão, honra, domínio próprio, saber ouvir ao próximo, honestidade, louvor, generosidade, amor, e uma pessoa que pensa nas outras pessoas, compartilha fé, propósito e paciência. Esses são alguns dos traços de Jesus. O caráter na realidade do homem. Se a gente dá um pulinho ali, em Gênesis 1, 26, diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Leonardo, então eu sou igualzinho a Deus. Deus é bonito igual a mim. Não. Aqui a gente está falando dos atributos de Deus. A gente está falando aqui que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é que Deus ele é amoroso, Deus ele é perdoador. Aqui a gente está falando dos atributos de Deus, nós não estamos falando da aparência de Deus. Entendeu? Não estamos falando disso. A imagem e semelhança de Deus é sem inveja, sem maldade, sem ganância. O homem, no seu estado original, foi feito de uma representação perfeita de Deus. Quando Deus fez o homem tinha todos os atributos de Deus. O homem foi feito com os mesmos atributos morais que Deus tinha. Deus imprimiu nele as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa. Deus criou um homem provido de caráter.
Não, desculpa, aqui, agora. A deformação do caráter humano, a queda e a degeneração do caráter humano. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. No ato divino de criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu a graça divina e a queda levou-nos, a nós também, a perder a semelhança moral do Criador. Certo? A deformação do caráter, ela traz consequências no nosso relacionamento com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23. O pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com Deus. O pecado passou a todos os homens. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples isso daí. Eu pergunto a vocês o seguinte: você pega uma criança de 1 ano de idade, ou talvez de menos de 1 ano de idade, que não entende nada da vida. E aí uma outra criança que está próxima, ela pega o brinquedo das mãos dessa criança. E a criança que perdeu o brinquedo, às vezes ela avança com unhas e dentes para reaver o seu brinquedo. E eu pergunto a vocês, isso foi ensinado para essa criança? Não, isso está na natureza do homem. O pecado está na natureza do homem. Agora, eu convido vocês a vocês imaginarem o seguinte: imaginem que o pecado fosse uma doença. O pecado não é doença. Mas imagine que pecado fosse uma doença. Todos nós nascemos doentes. Isso é um problema, nós nascemos doentes? Em regra, não, porque todos nós nascemos doentes. O problema está quando nós não buscamos a cura para essa doença. Aí é que está o problema. E, queridos, a cura para essa doença chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para livrar a mim, a você e a pessoa que mora aí do seu lado, independente de qualquer religião que ela seja. Jesus morreu para perdoar o pecado de todas as pessoas. Mas o pecado, o perdão, só será alcançado na medida que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e principalmente seguirmos aos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus nos ensinam a amar e a perdoar. Leonardo, eu tenho uma dificuldade em perdoar. Entregue essa sua dificuldade em oração nas mãos de Jesus e do Espírito Santo. Faça isso constantemente e eu duvido que Jesus não tire isso do seu coração. Eu duvido que o Espírito Santo não trabalhe no seu coração. Só que tem que ter predisposição, queridos. Você precisa, primeiro, desejar perdoar para que depois essa transformação ocorra. Ainda que você deseje, mas o seu coração lute contra. Mas quando você abre a sua boca e fala para Jesus: Senhor, me ensina a perdoar essa pessoa porque eu sou fraco e eu não consigo. Se você fizer isso com todo o seu coração, creia que o Espírito Santo trabalha no seu coração e ele vai fazer uma transformação na sua vida. E você vai estar cada vez mais próximo da vontade de Cristo. O pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com seu Deus. O pecado passou a todos os homens. Em Romanos 5:12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você for ali der um pulinho ali em Salmo 51:5, diz o seguinte:
Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Aí vem a história daquela criança de menos de 1 ano, que avança uma outra criança com unhas e dentes, sem ninguém nunca ter ensinado isso para ela. Certo? Agora vamos falar natureza com a tendência a destruir tudo aquilo, a natureza humana com a tendência de destruir tudo aquilo que Deus fez. As repercussões e o alcance desse fato terrível de natureza espiritual tem sido sentido ao longo da história. A natureza degenerativa. O homem tem uma natureza degenerativa. O pecado distanciou o homem de Deus. O pecado distanciou o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses, segundo suas malignas concupiscências, que consequentemente agrada ao príncipe deste mundo. E eu não preciso dizer quem é o príncipe deste mundo, mas vou dizer. O príncipe deste mundo é o inimigo. É aquele que sabe que já perdeu a vitória, já perdeu a batalha. O diabo sabe que ele é um derrotado. O papel dele não é resgatar a vitória, que ele não vai resgatar nunca. O papel dele é degenerar a criação de Deus. É fazer com que aquilo que Deus criou que seja degenerado. O papel do diabo é trazer a criação de Deus para o inferno. Me desculpem minha franqueza. Mas ele é um derrotado, e ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele não vai resgatar a vitória dele. Então, o papel dele é único. Ele quer aumentar o efetivo do inferno. Me perdoe a franqueza, mas o papel do diabo é esse. Entendeu? O pecado distanciou o homem de Deus e o levou a criar os seus próprios deuses, segundo eu já li. Consequências no relacionamento humano. Quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar o seu próprio erro, acusando a sua esposa. Quando Deus questionou Eva a respeito dos seus atos, ela transferiu a culpa para a serpente. Isso aí se configura lá em Gênesis 3, de 9 a 13. O relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Não demorou muito, e ali mesmo no Éden, houve um confronto entre um caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Caim matou seu irmão Abel, isso se configura em Gênesis 4:8. Mais tarde, Lameque matou um homem adulto e um jovem, isso está em Gênesis 4:23. A morte e a corrupção se espalharam com o passar dos séculos. O juízo de Deus enviado ao seu tempo através de e o juízo de Deus foi enviado a seu tempo através do dilúvio. E, queridos, ainda não foi a solução. O homem continuou se degenerando. Ele se relacionava com povos que Deus falava para que não se relacionassem. Porque Deus tinha um único objetivo. Deus queria que seu povo fosse íntegro, fosse puro. Porque cada vez que ele se relacionava com outros povos, ele automaticamente adotava os deuses desses povos também. Entendeu? Então, o juízo de Deus foi enviado através do dilúvio, mas não foi a solução. Mais tarde veio o exílio, 2 exílios, um contra Israel e outro contra Judá. Certo? E aí saíram do exílio, e aí continuaram com a apostasia, abandonaram a fé. Certo? E aí eu creio que Deus deu a sua última cartada. E foi a cartada mais forte, foi a jogada mais forte, foi a atitude mais forte que Deus tomou. Deus pegou o seu filho amado, entregou ao mundo
para que durante 3 anos nos ensinasse os seus ensinamentos. Jesus, quando veio ao mundo, Jesus sabia que ia viver com um povo e que esse povo mais tarde iria dar as costas para ele. Jesus sabia que seria espancado por esse povo. É mais ou menos assim, é como se tivesse Deus e Jesus. Não foi assim que aconteceu, mas eu preciso mexer com a imaginação de vocês. É mais ou menos assim, se tivesse Deus e Jesus um do lado do outro, sentado no seu trono, e Deus fala assim: filho, eu quero que você desça até aquele povo e viva com eles. Jesus diz: sim, senhor, meu pai, eu vou. E aí Deus fala assim: mas não é só isso. Você vai viver com esse povo, e esse povo mais tarde vai lhe dar as costas. E Jesus diz: sim, senhor, meu pai, eu vou. E aí Deus diz: e você vai ser espancado, vai ser crucificado, vai ser julgado por esse povo, e você vai morrer. E Jesus diz: sim, meu pai, eu vou. Jesus passou por isso tudo para que o último sacrifício fosse realizado, o sacrifício da cruz. O sangue do Cordeiro lavou e lava até hoje todo o pecado do mundo. Mas para isso tem 2 prerrogativas. Primeiro, você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz por você. E segundo, você precisa se arrepender dos seus pecados. É tremendo, gente, mas é a pura realidade. Vocês me desculpem se eu exagero um pouco, se eu fantasio um pouco, mas eu estou tentando transmitir para vocês a realidade das coisas. E a coisa mais grave está acontecendo. É que Jesus Cristo está voltando. E aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, e aqueles que seguem os seus ensinamentos, esses herdarão o reino de Deus. Amém, amém? Amém, igreja? As consequências no relacionamento com a natureza. Tomou o Senhor Deus um homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso está em Gênesis 2,15. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra com a autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. Gênesis 1:28. Mas usando mal o seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta. E tem poluído o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Eu não vou nem falar dessa peste que está assombrando o mundo todo. Não vou nem falar dessa peste, porque eu não tenho conhecimento científico para dizer que essas coisas estão acontecendo. Entendeu? Eu não tenho conhecimento científico para isso. Mas a verdade é que esse fracasso, o homem até hoje polui o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Mas Deus destruirá os que destroem a terra. Isso se confirma em Apocalipse 11:18. A redenção do caráter do homem, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É dessa forma que somos vistos quando a nossa fé é só de boca para fora. Quando a nossa fé é só de boca para fora, querido, é um brado tão alto, mas que não consegue alcançar o objetivo, não chega a lugar nenhum. Entendeu? Se quisermos ser cristãos de fato, não podemos ignorar os seguintes conselhos. Precisamos conhecer bem aquele a quem seguimos, Jesus. Ele era paciente, manso, humilde, gentil, amoroso, altruísta, obediente ao Pai, sábio ao lidar com as mais difíceis situações, enfim, ele era perfeito. Se quisermos nos tornarmos verdadeiros cristãos, precisamos olhar para Cristo. O outro conselho
é seguir os conselhos de Cristo, imitar o seu exemplo e guardar os seus mandamentos, ou seja, ser obediente. Isso é esperado daqueles que abraçam o cristianismo, atitudes cristãs. Nossa obrigação é não somente admirar suas lindas palavras e ensinamentos, mas esforçar-nos ao máximo para moldar a nossa vida segundo o que foi ensinado pelo Mestre Jesus. Cultivar pensamentos dignos. A palavra de Tiago 14 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo esse iludido e arrastado, em seguida, esse desejo tendo concebido, ou seja, o desejo chegou, o desejo foi aceito, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Eu tenho a mania de dizer que a cobiça antecede o pecado. O sujeito, antes de pecar, ele cobiça. Então, se você conseguir controlar a sua cobiça, você está dando um passo para trás no pecado. Amém? Pensamento antecede os nossos atos, foi o que eu acabei de falar agora. Se os pensamentos são bons, os atos também serão. As más ações são precedidas por maus pensamentos. Se confirma aquilo que eu falei. Manter bons pensamentos ajuda-nos a não cair na cilada da hipocrisia e a evitar as más atitudes. Nós somos contagiados pelo ambiente em que vivemos. Às vezes, a gente fala assim, não, eu ando com fulano para ver se eu consigo converter fulano. Pois o conselho que eu te dou é que você esteja muito preparado. Porque se você não estiver preparado, em vez de você converter o fulano, está sujeito o fulano te reverter. Certo? Então estejam muito preparados. E a preparação do crente se dá na leitura da Bíblia, na escritura, na pesquisa dos ensinamentos de Cristo. Ah, mas Leonardo, eu tenho dificuldade em entender tudo aquilo que está escrito lá. Então você procure seus líderes, procure os seus pastores, e vocês terão um apoio, terão uma ajuda, certo? Tem pessoas que falam assim, eu não preciso ir para a igreja, porque em casa eu consigo encontrar o meu Cristo, mas a igreja é lugar de fortalecimento. Igreja é lugar onde você vai receber um abraço, certo? E aquele abraço vai servir para que você aumente a sua fé, para que você amplie seus ensinamentos. Porque hoje em dia a moda é estudar a Bíblia no telefone celular. Só que de vez em quando desce um negocinho aí, faz Facebook. Negocinho que às vezes é bom, mas às vezes é ruim. É danado para chamar a atenção. Então, queridos, na igreja, no culto, na EBD, é o lugar onde você tem a melhor oportunidade para que você se edifique na palavra do Senhor. Ter autocontrole. Nada dá tanta força de caráter a uma pessoa do que ele conseguir controlar a si mesmo, ou seja, dominar seus apetites, paixões e desejos, suas concupiscências. O que é concupiscências? São os desejos fortes, os desejos quase desenfreados da carne, certo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a concupiscência, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16 e 17. Não ignorar as pequenas coisas. Por meio de pequenos gestos, grandes coisas são feitas, assim como grandes pecados.
entendeu? Ah, porque a pessoa está andando lá no calçadão de Nilópolis. Aí, no sentido contrário, vem Jezabel, toda perfumada, aquela roupa bem apertada. E aí, no momento que ela passa, o sujeito vai e, ó, um pequeno gesto. O olhar não tem nada demais. Muito cuidado. Se no momento que ela passar e você olhar, se ela fizer assim, está muito sujeito ali ser entrada para uma armadilha. Então, pequenos gestos, eles podem gerar grandes coisas, inclusive grandes pecados. Dar um bom dia sorridente à família, devolver o troco que recebemos a mais, dar o assento no ônibus a uma pessoa, palavras gentis e educadas dirigidas ao vizinho, são exemplos de pequenas ações que, somada, transformam o nosso caráter. Ah, Leonardo, eu não dou lugar para ninguém no ônibus, não, entendeu? Pô, eu trabalho tanto, cara. Pô, peguei uma fila do caramba. Você não dá lugar porque não é para sua mãezinha, entendeu? Porque se fosse sua mãezinha que estivesse em pé lá, debilitada, com 70 e poucos anos de idade, você olhar para todo mundo e falar assim, não tem um infeliz para dar lugar para minha mãe, entendeu? Né? Então, queridos, pequenos gestos, um bom dia, um sorriso, entendeu? Um ceder um assento, né? Isso tudo colabora com a transformação do nosso caráter. Ter paciência e perseverança. Desenvolver um caráter cristão requer paciência e perseverança. Não é assim, você vai aceitar Cristo hoje e amanhã tu é o crente mais certo do mundo. Não é assim, não. Entendeu? A aceitação é imediata, mas a conversão é demorada. Entendeu? Depois de conhecer bem Cristo, a quem dizemos seguir, compete a nós um esforço extra para moldar a nossa vida segundo os seus ensinamentos. Precisamos cultivar bons pensamentos se quisermos ter boas atitudes. Através de pequenas atitudes diárias, um grande caráter é moldado. Pequenas atitudes, um grande caráter é moldado. A formação do caráter cristão é um processo diário e constante. Ah, não, todo domingo eu vou fazer uma boa ação. Não, a boa ação é todo dia. Entendeu? Todo dia tem que fazer uma boa ação. Ah, Leonardo, a pessoa vem me pedir dinheiro, eu não dou dinheiro, não. Não dá dinheiro, filho. Eu também não dou, não. Vou falar a verdade para vocês. Entendeu? Porque hoje em dia é tanta malandragem que a gente acaba ficando um pouco assustado. Mas determinadas pessoas você consegue perceber que não é malandragem. Você consegue perceber, você não é bobo, você consegue perceber que não é malandragem. Entendeu? E olha, filho, se eles estiverem enganando a você, entendeu? Que vale a teu coração, né? Às vezes você vê um galalau fortão lá, não, é porque eu estou precisando de uma ajuda assim, assim, assado, tal, mas não se preocupe em lavar um carro. Mas às vezes você vê uma pessoa que de fato está necessitada, às vezes ela está sentada num canto e ela está precisando de dinheiro, mas não está nem mendigando, não está nem mendigando, né? E 2 moedas que estiverem no seu bolso, cara, não vai fazer diferença nenhuma para você, mas certamente pode trazer um pedaço de pão, pode trazer um leite para uma pessoa qualquer, entendeu? Eu sou adepto a comprar aquilo que oferecem na janela do meu carro. Se vier oferecer uma bananada, eu compro, porque a pessoa está trabalhando. Se vier oferecer uma jujuba, eu compro, porque a pessoa está trabalhando, entendeu? Porque na realidade todo mundo queria trabalhar numa sala com ar-condicionado, de terno, gravata, quando desse meio-dia descia para um refeitório bonito, com ar-condicionado. Mas a oportunidade não está colaborando. E a gente vê muito chefe de família vendendo amendoim no sinal. Certo? Está trabalhando, gente. E a gente tem a sensibilidade de saber quando a pessoa quer se aproveitar e quando a pessoa de fato precisa. Certo? A redenção do caráter humano, novo nascimento, transformação
do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. Isso se confirma em João 3,16. A salvação é um dom divino. Ele é fruto da graça divina. Pela fé em Jesus, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura completamente transformada. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo que se fez de novo. 2 Coríntios 5, 17. O caráter daqueles que pela fé nasceram de novo é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração, justificação e santificação. No processo de regeneração, sofremos uma transformação na disposição e na natureza moral. Certo? Você muda o seu comportamento, você muda a sua natureza. No processo de justificação, nós somos salvos não pelos nossos atos, mas sim pela graça de Deus. O que justifica a nossa salvação é o sacrifício da cruz. E no processo de santificação diz respeito à escolha de vida que o ser humano escolhe para estar cada vez mais íntimo de Deus. A escolha da sua vida, ela é que vai te conduzir à santificação. O caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma das suas características principais o amor a Deus e ao próximo. Isso se confirma em Mateus 22, 34 a 40. Quem não ama não conhece a Deus, ainda não teve seu caráter transformado e está nas trevas. 1 João 2, 9 e 11. Unido ao amor está a santificação, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Hebreus 12, 14. Os que já experimentaram o novo nascimento devem viver de modo irrepreensíveis. Repetindo, os que já experimentaram o novo nascimento, devem viver de modo irrepreensíveis. A vigilância é constante. Isso se confirma em 1 Tessalonicenses 5, 23. E por conclusão, o nosso caráter reflete nossos princípios como novas criaturas. Precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo é remido por Cristo Jesus. Tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu caráter. Amados, eu busquei uma forma que essa aula não se estendesse muito, porque eu entendo que fica um pouco cansativo. Eu tentei interagir, peço desculpas se me excedi, peço desculpas se foi duro nas minhas palavras, certo? Nós temos aí, até pelo próprio YouTube, vocês podem fazer as suas perguntas. Eu não estou fazendo essa publicação com o objetivo de ganhar joinha. Dá um joinha, se inscreve. Não estou fazendo com esse objetivo. O meu objetivo é ministrar essa aula diante dessa dificuldade da pandemia, certo? E vocês têm toda a liberdade de estudarem quantas vezes quiserem e fazer a pergunta dentro do assunto que acharem mais conveniente e tiverem maior dúvida. Deus abençoe a todos.